Jesus é o nosso Senhor. Nós daremos hoje a continuidade com respeito ao nosso estudo bíblico, onde nós já começamos há 3 semanas e hoje então nós veremos a lição número 4 deste livro, Fundamentos da Liderança Cristã. Fundamentos da Liderança Cristã. Esse livro ele foi lançado agora recentemente pela editora Árvore da Vida e novamente eu encorajo que vocês possam adquirir este livro para poderem ganhar bastante princípios com respeito ao aperfeiçoamento de liderança e também a geração de novos líderes. Hoje nessa mensagem número 4, ou lição número 4, nós veremos com respeito ao título, ao tema, Liderar requer sacrifício. Novamente, liderar requer sacrifício. Nós sabemos que para um líder há uma grande necessidade que tenha essa visão bastante clara, porque hoje no mundo cristão muitos buscam a liderança, mas não têm de fato conhecimento do que é ser um líder ou o que implica ser um líder. Liderança não é para você exercer uma posição sobre os demais irmãos, liderança não é uma questão de hierarquia, liderança não é uma questão de status, não é uma questão de buscar holofotes, mas liderança é uma questão de renúncia, liderança é uma questão de negar a si mesmo, é uma questão de você se esvaziar e você sempre considerar o próximo superior a você mesmo. O maior exemplo de liderança em toda a humanidade, e nunca haverá um exemplo como ele, foi o nosso Senhor Jesus. Nós iremos falar um pouco hoje com respeito a esses princípios. Liderar sempre vai requerer um sacrifício da parte daquele que lidera. O líder, ele não pode achar que a sua mente, a sua mentalidade, a sua disposição, o seu tempo, que vai ser igual ao membro comum do corpo de Cristo. Quando eu me refiro ao membro comum, eu não estou aqui colocando classes dentro da igreja, porque só o Senhor Jesus é o cabeça e nós somos membros uns dos outros. Eu me refiro à questão de um comissionamento. Um líder é aquele que recebeu da parte de Deus um comissionamento em algum segmento na igreja, como o apóstolo Paulo mostra para nós em 1 Coríntios, onde fala que a uns foi dado como apóstolos, outros como profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas ele conclui isso dizendo no livro de Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 13, que todas essas funções, todas essas comissões têm uma meta, têm um fim, que é a edificação do corpo de Cristo. E este meio é para que todos os membros cheguem à unidade do conhecimento do Filho de Deus, à estatura de varão perfeito. Então, todos aqueles revestidos, todos aqueles comissionados em alguma liderança, ele precisa ter em mente que o encargo dele, a função dele é edificar os membros, solidificar os membros, apacentar os membros do corpo de Cristo, para que haja então uma grande edificação, que é o edifício de Deus, que no Novo Testamento é a igreja. E também diga-se de passagem, a igreja não é meta final da obra de Deus. A igreja é o meio para que cheguemos à meta final, que é a Nova Jerusalém, mas antes da Nova Jerusalém nós teremos um período de 1000 anos, onde a Bíblia mostra para nós a questão do milênio, ou as bodas do Cordeiro. Então hoje a igreja é o meio, é um ambiente, é uma esfera para que todos os regenerados, todos aqueles que creram no Senhor Jesus, todos aqueles que foram batizados, aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus, para que eles possam então em vida hoje, eles possam reinar contra este mundo tenebroso, reinar contra as ofertas que Satanás lança sobre a humanidade. Então, hoje, sendo aprovado, obviamente, quando o Senhor voltar, e diga-se de passagem, está muito próxima a volta do Senhor, essa pessoa, então, esse Filho de Deus, poderá ser arrebatado e participar das bodas do Cordeiro, que durará 1000 anos,
e posteriormente a conclusão final, que será a Nova Jerusalém, a cidade santa, a cidade eterna, onde é a habitação entre Deus e os homens. Então, para essa lição de hoje, repito o título: liderar requer sacrifício. Gostaria que você repetisse aí na sua casa, para que possa estar bastante fresco na sua mente. Você que é um líder e você que pleiteia, será aperfeiçoado para cooperar com a administração da sua igreja, liderando algum segmento na igreja, seja serviço de mulheres, seja serviço com os jovens ou outros segmentos onde tiver a necessidade. Então repita comigo, por favor: liderar requer sacrifício. Lhe faço uma pergunta: você ainda deseja continuar com essa lição? Todos os líderes precisam aprender que nenhum líder consegue sucesso, sem ter que renunciar à sua zona de conforto. Para nós, seres humanos, nós facilmente nos acomodamos em nossa zona de conforto. Quando eu digo homem, o ser humano, homem ou mulher, um irmão, uma irmã, quando encontra ali uma zona de conforto, onde tudo está fluindo muito bem, onde tudo já é um serviço a Deus, me permito usar o termo, de forma mecânica ou de forma rotineira, isso nós chamamos de alcançar uma zona de conforto. E a grande maioria não deseja abrir mão desta zona de conforto. Mas eu repito que nenhum líder conseguirá sucesso se ele não estiver disposto a abandonar essa zona de conforto. Nós vemos isso no livro de 1 Samuel, no capítulo 4, versículos 15 e 16. Ele era alguém que servia no templo de Deus, ele era alguém que ele estava diante de Deus, na verdade servia junto ao altar de Deus, ele era um sacerdote, e chegou um período da sua vida, me permita aplicar assim, ele chegou à zona de conforto. Ainda nós sabemos que o templo de Salomão não havia sido edificado, ele foi edificado anos depois, mas aqui ele já servia como um sacerdote, ele servia ali diante do altar de Deus, na casa de Deus. Então, neste período, nós sabemos que Eli, como eu acabei dizendo agora, ele alcançou uma zona de conforto onde ocorreu uma grande tragédia para a época. A arca de Deus, ela foi roubada. A arca de Deus foi tomada pelos inimigos de Deus. Por quê? Porque já não havia mais uma reverência, não havia mais um cuidado, não havia mais grande importância aos olhos dele como líder com respeito à arca de Deus, que representava naquela época, naquele período, representava a casa de Deus, a morada de Deus. Deus se expressava, desde a época de Moisés, se expressava a partir da tenda da congregação, onde ali havia a arca, onde havia ali os elementos dentro dessa arca, como o maná escondido, como a vara de Arão que floresceu e também as tábuas da lei. Então a arca, ela era de suma importância para o povo judeu, para os israelitas, porque ali era a garantia da presença de Deus, e todas as vezes que eles andavam em obediência, o Senhor cuidava deles, o Senhor zelava por eles. Mas chegou uma época então que a arca, ela foi perdendo o valor diante dos olhos das pessoas, diante dos olhos dos israelitas, mas ainda diante de Deus ela era o lugar de habitação do Senhor, ou pelo menos o lugar da expressão de Deus nessa terra. Então, um período da história dos israelitas, essa arca ela foi tomada justamente na época de Eli. Por quê? Porque, como eu disse, Eli alcançou uma zona de conforto representado pela narrativa dos versículos 15 e 16 de 1 Samuel capítulo 4, onde diz que Eli estava cego, seus olhos
já haviam escurecido, e também a palavra diz que ele estava pesado, que diz respeito à obesidade. É claro, meu amado irmão, minha amada irmã, você que me ouve, é claro que não necessariamente no aspecto espiritual, aqui falando, era a gordura física, era o peso físico. Sim, fisicamente ela estava assim, mas a palavra que nos chega até hoje, ela é muito ampla e nós precisamos tomá-la na esfera espiritual e não apenas na esfera terrenal. Então, a questão de Eli estava que se tornou cego, seus olhos começaram a ficar escuros. Isso se refere a perder a visão espiritual. Jamais um líder poderia deixar que a arca de Deus, a representatividade de Deus nessa terra, ela fosse tomada pelos inimigos. Então ele tinha perdido o tato espiritual, a percepção espiritual, a sua consciência, me permita dizer assim, já não era mais tão fresca a ponto de ouvir claramente a voz de Deus. E também a questão de estar obeso, a questão dele ter sentado na cadeira e caído para trás e quebrado o pescoço e ter morrido, é o que é retratado aqui, relatado em 1 Samuel capítulo 4, mostra que Eli já não tinha mais disposição física, Eli já não tinha mais aquele desejo de servir ao Senhor. Isso é representado pela sua gordura física. Então, podemos resumir isso, que Eli havia alcançado uma zona de conforto. Então, o que aconteceu? Que a arca foi tomada dos israelitas e houve uma grande tragédia também com respeito aos seus filhos, mas isso aí em outra oportunidade nós podemos detalhar mais isso. Eu estou chamando a atenção neste início que nenhum líder consegue sucesso se ele não renunciar à sua zona de conforto. E Eli é um dos exemplos de pessoas, de líderes que não renunciaram à sua zona de conforto, antes preferiu ficar daquela maneira tradicional, aquela maneira morna, e se esqueceu que a obra de Deus ela sempre está avançando, porque a meta final de Deus é a Nova Jerusalém. Embora ele estivesse aqui no Antigo Testamento, embora fosse uma outra dispensação, fosse uma outra era, mas ainda a obra de Deus não havia sido concluída. Por isso, então, como líder, ele não poderia ficar nessa zona de conforto. Um líder, ele necessariamente, ele precisa conhecer a sua própria pessoa. Você, como eu disse há pouco, que já é um líder, ou que você tem encargo de ser mais aperfeiçoado, para servir de uma maneira mais agradável e mais contundente diante do plano de Deus, você precisa conhecer a sua pessoa. Você precisa entender que você é limitado, você precisa entender que você é um pecador, é o que a Bíblia mostra. Por causa de um só, o pecado entrou em toda a humanidade, é o que Romanos capítulo 5, versículo 12 mostra para nós. Em Mateus capítulo 8, versículo 8, nós vemos a questão do centurião, quando ali o Senhor Jesus foi acionado para exercer uma cura de uma pessoa que havia essa necessidade. Então Jesus se dispôs a ir até essa pessoa a pedido do centurião. Então, quando Jesus iniciou esse deslocamento, esse centurião, que era chefe, ele era, podemos dizer assim, um líder sobre bastante pessoas, ele surpreende, no bom sentido, o Senhor Jesus com a sua fé. Ele fala: Senhor, eu não sou digno que você entre na minha casa, mas eu também sou alguém que estou sujeito a autoridades e tenho pessoas sujeitas também às minhas ordens, e eu falo vai e eles vão, eu falo vem e eles vêm. Então, Senhor, não precisa se incomodar e ir até a minha casa, mas se você mandar uma palavra, essa palavra salvará essa pessoa. Então o Senhor Jesus ficou impressionado com a fé dessa pessoa
e esse ente querido que necessitava de uma cura, ele recebeu sob essa palavra do Senhor. Então, o centurião, ele reconheceu que ele era um pecador e que ele não era digno que o Senhor fosse até a sua casa. Então, primeiro princípio, um líder precisa conhecer a sua própria pessoa. Não fique achando que você é o melhor de todos, não fique achando que sem você o serviço da igreja não avança. Antes, nós precisamos sempre lembrar que nós somos pecadores e se nós servimos a Deus, é pelas multidões de misericórdia do nosso amado Senhor Jesus. Outro item que um líder precisa é estar ciente de suas limitações. Nós temos o exemplo de Moisés. Hoje nós vamos falar um pouco mais de Moisés, que foi um dos grandes líderes do Antigo Testamento, como quando Moisés já havia matado o egípcio e fugido para o deserto. Então chegou um período que o Senhor Deus, Jeová, ele chegou até Moisés e chama Moisés para libertar o seu povo. Está no capítulo 4 de Êxodo, versículo 13, e Moisés então se esquivou a princípio e falou para o Senhor chamar outra pessoa, mas menos ele. Por quê? Nessa altura, Moisés já havia aprendido muitas e muitas lições e de fato ele reconheceu que ele era uma pessoa limitada, era pesado de boca, ele não tinha condições de liderar cerca de 2 milhões de pessoas. E então depois o Senhor pede para ele chamar Arão para ser a boca dele, e vocês conhecem a história. Eles conseguem então libertar o povo, os israelitas, libertar do Egito por meio do Mar Vermelho. Então o princípio aqui que um líder precisa estar ciente de suas limitações. Por certo, você tem exercido um serviço na igreja e, penso eu, um exercício de qualidade, tem exercitado aí o seu ministério com qualidade, mas ainda assim não podemos perder de vista essa visão que nós somos pessoas limitadas. E também o líder precisa estar pronto, sempre pronto para aprender. São apenas princípios que eu estou falando aqui. Nós temos isso no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 2, onde os discípulos pedem ao Senhor para que os ensinassem a orar. Então, os ensinassem a orar. Então, é um princípio, aqueles que estão sendo aperfeiçoados, aqueles que estão sendo liderados, eles precisam sempre estar pronto para aprender. E também, quem está nessa caminhada para ser aperfeiçoado, ele sempre precisa estar a par, estar ciente quem é que está à sua frente. É muito comum a pessoa, quando começa a servir ao Senhor, muita humildade, muita mansidão, tudo aceita as orientações, mas com o passar do tempo, essas pessoas vão se tornando seguras de si mesmo, em si mesma, e acha que agora já está tudo sob controle, que tem condições, e começa então a recusar as ajudas, recusar as orientações. Isso aí é um perigo tremendo que todos os que não estiverem na presença do Senhor cairão. Chega um momento da vida que acha que já é autossuficiente. Isso é um grande perigo. Por isso, o nosso Senhor Jesus, como o maior modelo de líder, ele deixa claro em João 5,30, ele fala ali que ele não veio fazer nada por ele mesmo. Ele falava aquilo que o Pai falava, aquilo que o Pai ordenava, e ele fazia aquilo que o Pai o comissionava. Ele fala que ele não fazia absolutamente nada por ele mesmo, embora fosse o próprio Deus, mas aqui na terra ele veio na condição de homem. E também, quem está sendo aperfeiçoado precisa ter clareza quem o chamou. Você que serve, quem te chamou não foi um homem. Obviamente Deus pode ter usado uma pessoa para introduzir você nos serviços da igreja, mas quem te chamou, quem te chama, sempre tem que ser o Espírito, porque a obra é do Espírito, a igreja é espiritual. Então tenha sempre em mente que quem te chamou
foi o próprio Senhor. Paulo tinha essa visão clara em Gálatas capítulo 1, versículo 15, e ali ele detalha que ele tinha convicção que foi o próprio Deus quem o chamou, foi a experiência que ele teve em Atos capítulo 9. E também o líder precisa estar claro da sua comissão. Ao ser chamado por Deus, Deus traça para você um limite, Deus traça para você um raio de ação, e em momento algum você pode ir além do que Deus te comissionou, e também você não pode ficar aquém daquilo que Deus lhe comissionou. Então somente você precisa executar aquilo que foi comissionado a você. Paulo também fala sobre isso em Gálatas capítulo 2, versículo 7. Ele fala ali que ele foi separado para os gentios. Ele foi levantado para pregar o evangelho para os gentios, assim como Pedro foi levantado para pregar o evangelho para os judeus. Então, a partir desses princípios, um líder agora precisa estar totalmente na dependência do Senhor. Isso Paulo deixa claro também no próprio livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Ele chega ali a proclamar, a declarar que já não é mais ele quem vive, mas Cristo vivia nele. Ele já não sou mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque foi uma pessoa, de fato, que aprendeu a andar na presença do Senhor. Foi alguém humilde, foi alguém esvaziado, desde o início da sua conversão, em Atos capítulo 9. Na vida de um líder, o sacrifício não é algo eventual. Na vida de um líder, o sacrifício não é algo eventual, mas isso é algo corriqueiro, isso é algo, podemos dizer, diário. Podemos dizer que isso é necessário para o forjamento de um líder totalmente espiritual. Então, sofrer, quando eu digo sofrer, não é o lado físico necessariamente, mas também tem essa questão. Sofrer não é uma questão eventual, mas é uma questão diária, porque Lucas capítulo 9 fala que dia a dia você deve tomar a sua cruz e seguir o Senhor. Nós sabemos que a vida do homem Jesus nessa terra foi uma vida totalmente consagrada ao Pai, foi uma vida totalmente dedicada à obra de Deus. Então ele não tinha hora para dormir, ele não tinha hora para permanecer em uma suposta zona de conforto. Antes, ele sabia que o seu ministério terrenal era curto, então ele aproveitou cerca dos 3 anos e meio para propagar o Evangelho, propagar a palavra de Deus, como o livro de Lucas, capítulo 4, 43 fala, que ele ia de vila em vila, ele ia de aldeia em aldeia propagar o Evangelho. Então, o nosso Senhor era um homem de oração, era um homem que não media esforços, como eu disse. Isso está totalmente claro em Lucas capítulo 6, quando ele passou a noite toda orando, a noite toda na presença do Senhor, para que de manhã ele pudesse então convocar 12 discípulos que se tornariam os 12 apóstolos. Então o Senhor Jesus era um homem de oração. Diga-se de passagem, é o princípio de todo líder ser alguém de oração. Quando você ora, você está transmitindo para Deus que você não pode, que você não consegue e que você precisa da presença dele, você precisa dispensar dele para que a obra de Deus seja levada adiante. E também tem um episódio ali de Mateus 26, ali a partir do versículo 40 até o 43, aquela experiência que o Senhor Jesus levou alguns discípulos para orar com ele, e Jesus orando diante do Pai, porque a angústia estava tomando conta do seu coração. Repito, Jesus como homem, era um homem como nós, embora sem pecado algum, mas ele estava chegando ali, estava chegando a hora dele ser crucificado. Então ele se dedicou à oração, de buscar a presença do Pai, e quando ele foi até Pedro, até os seus amigos, encontra Pedro dormindo. E o Senhor então pergunta se Pedro não podia cooperar com ele pelo menos 1 hora. E a palavra diz
que Jesus então se adiantou, se dispôs a orar novamente, e quando volta novamente, Pedro dormindo. Então nós vemos que o Senhor Jesus, ele foi um modelo de renúncia, ele foi um modelo de constante renúncia de si mesmo, e não de uma maneira eventual, não de uma maneira acidental, mas era algo dioturnamente, era diário, de dia, de tarde, de noite, o Senhor Jesus, ele vivia em prol do Pai. A carreira de um líder nunca terá fim. Não pensa você que já é um líder, ou que você deseja liderar um segmento da igreja, repito, não pensa você que tem fim. Não, a carreira de um líder, ela é até o final da consumação da obra de Deus, ou até Deus nos chamar para junto dele. Eu digo, você alcançar uma idade já bem elevada, ou algum acidente de percurso vier a acontecer, e nós viermos então a dormir no Senhor, que é morrer fisicamente. Então o nosso período de atuação, ele então termina com a nossa morte. Mas nós temos fé pelas ocorrências do mundo inteiro, que o nosso Senhor está muito próximo de voltar, e nós temos chances de ser arrebatados vivos. Por isso, então, nós temos que exercer a nossa comissão, exercer o nosso chamamento até a manifestação do nosso Senhor Jesus, como está registrado em especial em Mateus capítulo 24. Então, um líder, ele não tem prazo para terminar sua obra. A sua obra é até a volta do Senhor. Por um lado, o homem Jesus, ele descansou da sua obra quando ele morreu, ressuscitou e foi elevado aos céus para junto do Pai. Mas se você detalhar ali, analisar o livro de Atos, capítulo 7, quando Estevão estava sendo apedrejado, no versículo 56, a palavra diz que Estevão olhou para os céus e viu o nosso Senhor Jesus, o homem Jesus em pé, e ali então denota que quando nós passamos por necessidades, o nosso amado Senhor, de acordo com Hebreus, por ser ali o Melquisedeque segundo a ordem, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele está intercedendo por todos nós. Então, por um lado, Jesus descansou da sua obra. Por outro lado, ele ainda está intercedendo por nós, voltará, arrebatará a sua igreja e será estabelecido o reino milenar, as bodas do Cordeiro, e depois então teremos a nova Jerusalém. Então, é importante vocês aprenderem esses princípios. E o maior exemplo de liderança, como eu disse há pouco, em sua essência, é o Senhor Jesus. Não teve ninguém como ele e nem haverá, porque era o homem Deus, era o homem que viveu nessa terra sem pecado nenhum, não foi tocado por nenhum dardo do diabo com respeito a macular a sua pessoa, embora ele foi tentado várias e várias vezes, mas ele foi aprovado na sua comissão como um grande líder que até hoje ecoa essa liderança para todos os cristãos. Então, o nosso Senhor Jesus, ele para vir a essa terra como um homem, ele teve que abandonar sua zona de conforto, como nós vemos no livro de João 17, versículo 5, quando ele estava orando ao Pai, ele fala para que o Pai o glorificasse com aquela glória que ele tinha antes com o Pai. Então vale lembrar que Deus é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, mas um dia, por causa da obra redentora para resgatar o homem que fora feito à imagem e semelhança de Deus, Jesus despiu-se da sua glória e veio como o Espírito entrou em Maria, e Maria então concebe ali e nasce um homem chamado Jesus. Este homem, Jesus, esse homem nascido da carne, ele é filho de Maria. Mas a essência desse menino, a essência desse garoto que foi crescendo, a essência desse homem era o próprio Espírito Santo, está em Mateus 1,18. Então o Senhor Jesus despiu da sua glória nos céus, o terceiro céus, a morada de Deus, e então veio até o homem nascido de Maria. Então o Senhor Jesus só obteve esse sucesso porque ele renunciou
a sua zona de conforto, ele renunciou ao seu bem-estar. É isso que essa lição está propondo para nós. Liderar requer sacrifício. E o Senhor Jesus não veio para ser servido. O Senhor Jesus, ele veio para servir. Está de acordo com Mateus capítulo 20, versículo 28. Outro princípio, você que é um líder, você que está sendo aperfeiçoado na liderança, você tem que ter em mente que um líder é aquele que serve. Um líder não é aquele que manda. Um líder não é aquele que fica sentado num escritório mandando os demais membros pregar o evangelho. Não, um líder, ele puxa a fila na pregação do evangelho. Obviamente, há muitas funções e quanto mais comissão Deus dá, mais responsabilidade. Uma pessoa que, por exemplo, está numa função de apóstolo, obviamente, como membro do corpo também deve pregar o evangelho, mas a sua comissão não necessariamente é estar nas ruas pregando o evangelho, porque Deus para essa pessoa pode ter comissionado algo mais amplo. Então, a um apóstolo, nós já vimos em mensagens e lições anteriores, o apóstolo significa no grego enviado. Então, a um apóstolo, ele é dado para visitar as cidades, visitar regiões, para transmitir a palavra de Deus por meio de conferências, por meio de palavras e, obviamente, no seu dia a dia, sempre que tem oportunidade, ele também deve pregar o evangelho, porque isso é o dever de todo membro do corpo de Cristo. Mas cada um de nós devemos ter isso em mente, que nós não devemos mandar. Um líder é aquele que puxa a fila, exercendo a necessidade de Deus nessa terra. E também o líder não é aquele que pleiteia a posição de quem é maior, quem manda mais, quem está à frente. Está muito claro também em Lucas capítulo 9, no versículo 46, quando estava tendo uma discussão entre os discípulos, quem seria o maior? Então o Senhor Jesus chega e fala que o maior é aquele que serve. Então essa é a visão, é a direção, essa é a palavra que o Senhor deixa para nós com respeito a um líder. Um líder não é aquele que fala mais alto. Um líder não é aquele que tem mais idade física. Um líder não é aquele que entende mais da Bíblia. Um líder é aquele que se humilha mais. Um líder é aquele que tem mais comissão de Deus. Um líder é aquele que tem a vida de Deus por meio de uma comissão, por meio de uma incumbência que o Espírito lança sobre ele. E quando uma pessoa de fato tem a liderança espiritual, quando uma pessoa tem a autoridade espiritual, essa pessoa, não precisa ficar fazendo questão de provar ou de chamar a atenção para que todos reconheçam ele como líder. Não. Quem é líder, de fato comissionado por Deus, necessariamente toda a igreja vai reconhecer quem é o líder. Porque a liderança, também vimos em lições anteriores, ela vem por meio da vida. A liderança espiritual, ela vem por meio da vida. Este é um princípio muito importante. Então, como falei, um líder não é aquele que domina, não é aquele que subjuga o rebanho. Antes, ele é aquele que serve como modelo. Pedro fala isso na sua epístola, no capítulo 5, versículos de 3 a 4. Ele fala que o líder não deve dominar, não deve constranger. Um líder é aquele que, guiado pelo Espírito Santo, a unção que habita nele, ele serve de modelo, ele é aquele que se desgasta em favor dos irmãos, se desgasta em favor das igrejas. É isso que Paulo fala, que o que pesava sobre ele era a preocupação com todas as igrejas. Aspirar à liderança, aspirar ao episcopado é algo nobre. Não é pecado, não é errado, como Paulo fala na sua epístola a Timóteo, no capítulo 3, aquele que aspira, aquele que deseja, é uma excelente obra. Desde que todos esses princípios que eu estou falando estejam na mente de um líder ou esteja na mente de um aprendiz de liderança, seja em um grupo familiar, para conduzir as reuniões de casa, alguns lugares dá o nome de célula, e seja para, como eu disse, conduzir
a grupos jovens, seja para conduzir o serviço entre as mulheres, seja para conduzir outros segmentos na igreja. Então sempre precisa ter em mente que a liderança não é para você receber os holofotes e os tapinhas nas costas, e também não é para você mandar nas pessoas. Ser um líder é se desgastar, ser um líder é servir de exemplo. E o maior profeta do Antigo Testamento e um grandioso líder foi Moisés. Moisés foi um exemplo de liderança. Sempre que se fala de líder, nós devemos lembrar em especial de Moisés. Não teve só Moisés, nós tivemos também Josué e outras pessoas mais, como o próprio Davi, foi um grande líder, e outros mais que não vem o caso agora. Mas Moisés, ele é uma história muito importante nós estarmos constituídos dessa história da vida de Moisés, porque ela é repleta de princípios e nós não precisamos errar nas mesmas coisas que Moisés errou por falta de experiência com Deus, por falta de não saber aguardar. Então tudo isso nós podemos aprender entendendo e lendo a história de Moisés. Nós sabemos que Moisés ele foi criado pela filha de Faraó, então podemos aplicar que Moisés estava sendo treinado para ser o próximo Faraó. Moisés não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa que desde o seu nascimento a Bíblia registra para nós, no livro de Êxodo e no livro de Atos, que Deus achou Moisés formoso. Moisés, então, era formoso diante de Deus. E a palavra diz também que Moisés era formoso aos olhos dos pais. Então não basta uma pessoa ser formosa aos olhos dos pais apenas. Para ser um escolhido de Deus, você tem que dar um exemplo nessa terra. Você precisa, então, ser formoso aos olhos das pessoas. Por isso que Paulo fala que é importante que os homens nos considerem fiéis e bons ministros de Cristo, mas também nós temos que ser formosos aos olhos de Deus. Então Moisés, ele era formoso aos olhos dos pais, foi onde então a sua mãe não teve coragem de deixar que os egípcios matassem Moisés, então escondeu Moisés. É uma história muito bela, muito guardada pelo próprio Deus. E também a palavra diz que Moisés era formoso aos olhos de Deus. Então é importante você ter um testemunho diante de Deus e dos homens. Por isso que Paulo fala em Atos capítulo 24, no versículo 16, que ele zelava, ele cuidava para ter uma consciência pura, sóbria, diante de Deus e dos homens. Então, sempre você precisa entender como a questão da trama e da urdidura, na vertical e na horizontal. Então, quando a trama e a urdidura trançam, ali então o tecido, ele formado por vários fios, ele tem resistência. Tem resistência porque nós temos um bom testemunho diante de Deus e diante dos homens. Isso é de suma importância para um líder. Um líder tem que ser bem visto pela igreja, um líder tem que ser reconhecido pela igreja por causa da sua reputação, de acordo com Atos capítulo 6. Então vejam vocês que é um caminho muito árduo você exercer uma liderança, porque requer um guardar constante do nosso viver humano nessa terra para sermos aprovados por Deus. Então Moisés, quando já homem feito, a palavra diz que ele desejou libertar os seus irmãos. Ele era um hebreu, ele era um israelita, ele era filho de Abraão, me permita falar assim, a descendência, e então um dia ele resolveu sair do palácio e visitar os seus irmãos, e ele então teve no coração o desejo de libertar os seus irmãos daquela escravidão. Só que esse desejo partiu dele, esse desejo não partiu de Deus. Eu gostaria de ler com vocês, por favor, Atos capítulo 7, gostaria que, se possível, você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 7,
Hoje é uma mensagem mais falada, mas tem os princípios bíblicos que eu estou referindo para vocês, os capítulos e os versículos, porque é uma mensagem um pouco mais longa, então estou ganhando tempo para nós chegarmos ao fim dessa lição 4. Mas Atos capítulo 7, versículo 23, eu faço questão de ler, falando de Moisés: quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Então aqui não diz que Deus mandou, aqui diz que deu na ideia de Moisés. Então, um grande princípio para você, líder: não faça aquilo que você acha que é melhor. Não faça, não haja e nem fale aquilo que você acha mais correto. Antes, você precisa ter a presença do Espírito Santo, tudo isso que eu já falei até agora, a presença do Senhor, reconhecer quem você é, entender o comissionamento sobre você, entender quem está à sua frente, ter a presença do Senhor. Então, você vai fazer exatamente o que Deus manda. Lembra que nós somos servos, nós somos escravos, por muita e muita misericórdia estamos servindo na seara do Senhor, mas a obra é dele. O empreendimento é dele, o empreendimento não é nosso. Ele não quer a sua eloquência, ele não quer a sua esperteza, ele não quer saber o conhecimento que você tem. Tão somente ele quer te usar. Mas Moisés aqui não tinha experiência com o Senhor. Obviamente, ele conhecia o Senhor de ouvir falar. Seus pais falavam, a origem deles. Então aqui deu na ideia em Atos capítulo 7, versículo 23. E você sabe da história. Moisés, então, quando foi libertar o povo, baseando na sua eloquência, na sua força, na sua formação, o resultado que Moisés matou um egípcio. Princípio: todas as vezes que você vive a vida da igreja, todas as vezes que você serve na igreja, lidera na igreja, tendo base o seu conhecimento, a sua eloquência, você vai matar as pessoas. O seu serviço é feito em nome de Deus, mas está matando as pessoas. Você não consegue agregar pessoas junto a você, você não consegue ter empatia. Então, todo serviço natural, Deus não aceita. Todo serviço natural, o resultado é que vai matar as pessoas. Então, Moisés, nesse primeiro momento, não conseguiu libertar o povo de Deus. E por ele ter matado um egípcio, Faraó, então, quis matar Moisés. Então, Moisés teve que fugir, ele foi para o deserto de Midian, e então lá ele casou-se com Zípora, mas para encontrar essa pessoa, a Zípora, filha de Jetro, ocorreu algo interessante com respeito a dar água para os camelos. Moisés estava perto de um poço de água, onde as pessoas levavam os animais, os rebanhos, para ali tomar água. Moisés estava ali, então chegaram algumas moças e algumas pessoas queriam ali tomar a frente das moças, até mesmo porque não fazer mal às moças. Esse Moisés estava naquele momento ali e protegeu essas moças. E essas moças que comumente chegavam tarde em casa porque era muito dificultoso retirar a água, mas nesse dia elas chegaram mais cedo porque havia ou houve essa ajuda de Moisés. Então o pai perguntou o que havia sucedido, eu gostaria de ler também. No livro, por favor, de Êxodo capítulo 2, o segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 2, versículo 19, Êxodo 2, 19. O pai perguntou, né? Por que vocês chegaram cedo? Como que vocês conseguiram chegar mais cedo hoje?
Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Eu pergunto a você, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo ouvinte, Moisés era um egípcio? Eu lhe pergunto. A resposta é não, obviamente. Ele era um israelita, era um judeu, era um hebreu. Mas por que é relatado que um egípcio nos livrou e nos ajudou? Porque, obviamente, Moisés cresceu no Egito e ele se vestia como egípcio. Então, gostaria de deixar esse ponto bem claro para todos nós. De repente, você não tem conseguido avançar um pouco mais na comissão que Deus tem dado para você? Porque você deseja exercer a sua liderança nos serviços da igreja, mas no mundo secular, no mundo social, no seu trabalho, na sua faculdade, você se veste como um egípcio. Sim, o seu coração é para o Senhor. Mas se não, no mundo secular, dependendo do lugar que você vai, dependendo da roupa que você veste, de repente, dependendo do que você pratica, com todo respeito falando, não quero entrar nisso, dependendo do que você come, o que você bebe, em determinados lugares, todos vão achar que você é um egípcio. E, neste caso aqui, o Egito representa o mundo, então os egípcios representam as pessoas do mundo. Sim, você é um cristão. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, mas você tem vivido como um mundano. Então, muito cuidado onde você vai, muito cuidado onde você se alimenta. De repente, há lugares que você para se alimentar, para tomar alguma coisa, e quem passar e ver você ali, vai de fato ter uma má impressão sua. Então, o servo de Deus, em especial o líder, ele não é mais dono de si, ele pertence ao Senhor, então ele não pode mais, de uma maneira qualquer, ir em qualquer ambiente, participar de qualquer ambiente. Por quê? Porque ele poderá ser confundido como um egípcio. Então, deixo claro esse ponto de suma importância. Um líder é alguém que deve viver debaixo da restrição do Espírito. Por isso que o título ou o tema dessa lição, liderar requer sacrifício. Um líder, ele além de viver debaixo da restrição de Deus, estou falando de uma maneira bem geral, é o primeiro que deve chegar numa reunião da igreja, no templo, na congregação, depende do nome que você queira dar, e é o último a sair. Sabe quando acaba a reunião da igreja ou quando acaba o culto, você, como homem, e é lícito isso, você deseja ir embora logo, talvez para almoçar, para jantar, depende do dia, depende a hora, mas tem ali um casal que após a reunião deseja ter uma comunhão para você orientar. Ou tem um jovem que deseja uma ajuda, deseja uma orientação, talvez os seus pais não congregam, e você como líder, você necessariamente precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e ficar para ter comunhão com essas pessoas. O que é isso? É um sacrifício. O que é isso? É uma renúncia. O que é isso? É chegar primeiro e sair por último. O que é isso? É o exercício, o dever de qualquer líder. Você está disposto? Ou você é um líder só de paletó e gravata? Se você não gosta do nome paletó, de um terno e gravata? De escritório? Sim, tem uma boa oratória, dá uma boa mensagem, mas na hora da empatia, de exercer o amor para com o próximo, na hora de estender as mãos, na hora de desgastar-se um pouco mais, aí já não é com você. Você talvez delega a outras pessoas.
E com isso, sem você perceber, você pode ofender as pessoas, porque determinado casal, determinado jovem gostaria de ter comunhão com você. Porque enxerga em você um homem de Deus, enxerga em você um líder enviado por Deus, enxerga em você alguém que pode iluminar o caminho, ou de aliviar uma dor que essa pessoa talvez esteja passando, mas não, você delega para que alguém faça isso por você. Eu gostaria também de chamar a sua atenção com respeito a isso, para você ter um pouco mais de discernimento. E você que é um líder, que é casado, eu gostaria também de chamar a sua atenção para que você peça ajuda à sua esposa. Muitas vezes a esposa não tem a mesma visão, o mesmo sentimento do líder. Isso é uma catástrofe junto à igreja, porque a liderança desse marido fica limitada. O desenvolvimento deste ministério de liderança fica limitado porque não tem uma esposa que coopera. Diga-se de passagem, as esposas têm uma responsabilidade muito grande sobre o ministério do marido. Todo grande homem tem uma grande mulher. Todo grande líder tem uma grande esposa. Por quê? Porque há necessidade também do aspecto masculino e feminino. As igrejas têm os casais, as igrejas têm as jovens mulheres, os jovens homens. Sempre vai haver a necessidade que um líder, que a sua esposa possa seguir junto. O grande princípio da Bíblia, Priscila e Áquila, ajudaram muito Paulo, ajudaram também Apolo. Então, é uma palavra parentética que eu dou com respeito a essa importância. Então Moisés, ele se vestia como egípcio, então ele foi confundido como egípcio. E voltando à questão de Moisés, o primeiro item que nós precisamos a deixar para servir ao Senhor é deixar o Egito. Moisés então deixou o Egito e foi para o deserto. Sim, por uma necessidade, porque ele havia matado um egípcio. Por que ele matou um egípcio? Porque serviu, me permita aplicar agora, serviu na igreja pelo seu homem natural, pela sua eloquência. Jamais Deus havia enviado Moisés para libertar o povo e o resultado matou a pessoa. Quando você serve no seu eu, você mata o irmão, a irmã que está do seu lado. Então, deixar o Egito aqui pela fuga foi algo permitido por Deus. Representa hoje, você que quer servir a Deus, primeiramente você precisa deixar o mundo. Não é possível você, como líder, estar nas festas das sextas-feiras à noite, com todo respeito, estar nas festas mundanas, onde aí gira as bebidas e outras coisas mais, mas no final de semana você está no templo, está na igreja, na congregação, servindo ao Senhor. Um servo de Deus é alguém santificado. Buscai, pois, a santificação, pois sem a qual ninguém verá a Deus. E é na vossa perseverança que salvareis a vossa alma. Lucas 21, 19. Um líder não é um membro comum. Falei no início dessa lição, não é uma questão de hierarquia, não é uma questão de posição, mas é uma questão de consagração. Então, para servir a Deus, primeiro item, deixar o mundo, deixar o Egito e ir para o deserto. No deserto, Moisés teve 2 períodos de 40 anos. Ir para o deserto, meu amado irmão, minha amada irmã, representa você se esvaziar de tudo o que você sabe, esvaziar da sua eloquência, chegar à falência, se esvaziar a ponto de perder a eloquência, como foi Moisés. Todo líder precisa de um período de deserto. No deserto você considera a sua pessoa. No deserto você faz uma reflexão do seu serviço junto à igreja. No deserto você lembra como foi o seu serviço no passado, baseando-se no seu conhecimento. No deserto, porque é um lugar silencioso,
estou aplicando, é o momento de você ouvir a voz de Deus. Então esse período, esses 2 períodos que Moisés passou, o primeiro deles foi para ele se esvaziar. Ele se esvaziou a ponto então do Senhor chegar até ele e convocá-lo para libertar os seus irmãos, o povo judeu, os israelitas, tirá-los da opressão de Faraó no Egito. E quando Deus chama Moisés, Moisés disse que não tinha eloquência. Isso mostra que esse primeiro período de esvaziamento, Deus alcançou em Moisés, levando ele à falência, levando ele a estaca zero, levando ele a se sentir inútil. Há quem disse no passado que quando termina para o homem, começa para Deus. Então, a partir deste momento, no livro de Êxodo, Deus vem e chama Moisés. Mas nessa comunhão que Deus chama Moisés, houve ali algo maravilhoso que foi a visão da sarça, que também já foi citado em lições anteriores. Sarça é uma espécie, eu até disse pinheiro, eu falei erradamente, porque me veio na memória, mas é uma espécie de um espinheiro. Eu quis falar um espinheiro, falei um pinheiro. Sarça é uma espécie de espinheiro. Me permita aplicar uma árvore. É uma árvore. E Moisés, então, falei sobre isso em lições anteriores. Essa árvore, essa sarça, ela estava pegando fogo. E Moisés, então, foi lá para ver essa maravilha e ele observou, estou aplicando, passou 1 hora, passaram 2 horas, e esta árvore, esta sarça, não se consumia, ela não queimava. Então ali veio o falar de Deus, e Moisés então entendeu que essa sarça era Moisés, era o homem natural, o fogo representa o Espírito Santo. E por que esse fogo não consumia, não queimava a árvore, a sarça? Porque Deus deu ali uma lição para Moisés, dizendo: Moisés, quem sustenta esse fogo não é você, não é a árvore. Quem sustenta esse fogo, a origem desse fogo, sou eu, o Espírito Santo. Então ali foi uma grande lição para Moisés, que a obra é de Deus, quem faz a obra é Deus, tão somente Deus usa homens como seus representantes, mas o combustível desse fogo não é o homem. O combustível desse fogo jamais foi a sarça, por isso então que ela não se consumia. Isso precisa ficar claro para você. O serviço na igreja não depende de você. É Deus quem faz esse serviço, é Deus quem executa, é Deus quem realiza. Você é apenas o meio, como Paulo fala no livro de Timóteo, somos apenas o vaso. O tesouro que está dentro desse vaso, que é o Espírito, que é o mais importante. Então Moisés aprendeu a lição e então Deus envia Moisés e Moisés então agora junto com Arão consegue libertar o povo do Egito. Então esse é um princípio maravilhoso. Então retrocedendo um pouco mais, como que Moisés chegou a ser um libertador? Porque primeiramente ele aceitou abandonar a zona de conforto, mesmo que ele havia ido sem ser enviado por Deus no início, mas ele tinha um bom coração, partiu do princípio de abandonar a zona de conforto, e diga-se de passagem, o homem morava no palácio, o homem estava sendo treinado para ser o próximo faraó. Então, se um líder não aprender a deixar a zona de conforto, jamais ele poderá ser um libertador de almas, aqueles que tiram as pessoas das trevas e conduzem para o reino do Filho do seu amor. Então, tem esse princípio de Moisés, alguém que abandona a zona de conforto por causa da obra de Deus, alguém que aceita ser aperfeiçoado no deserto, porque no deserto você ouve a palavra de Deus, no deserto você vê a presença de Deus, no deserto você é enviado, e agora então Moisés liberta o povo.
Então, esse período que Moisés passou de 40 anos no deserto foi para se esvaziar e ouvir o falar de Deus. E depois que ele liberta o povo, passa pelo Mar Vermelho, Moisés teve outro período de 40 anos no deserto, cuja comissão era introduzir o povo na boa terra de Canaã, mas diga-se de passagem, ele levou apenas até a fronteira da boa terra de Canaã, por causa de um episódio que ocorreu, que ele bateu na rocha 2 vezes, poderemos ver isso em outra oportunidade. Então Moisés, ele aceitou, conforme Hebreus capítulo 11, deixar os prazeres deste mundo, deixar as ofertas do Egito. Um líder, se não aprender a abandonar o mundo em definitivo, se não restringir-se onde vai, o que ouve, o que vê, ele jamais poderá ser um grande líder diante do Senhor. E no deserto, a primeira coisa que Moisés aprendeu foi a cuidar de ovelhas. Ele foi para lá cuidando de ovelhas do seu sogro. Então, também um princípio espiritual. A primeira coisa que você precisa aprender é que o rebanho de Deus são ovelhas. Os irmãos são ovelhas. Os irmãos precisam ser apacentados. Os irmãos precisam de pastos verdejantes. Os irmãos precisam de águas tranquilas. Por isso que Provérbios é tão claro no capítulo 27, versículo 23. Provérbios 27, 23 também eu acho pertinente ler essa passagem. Diz o seguinte, 27, 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Então, no deserto, Moisés aprendeu a cuidar de ovelhas. Então, quando ele liderou esse povo, passando pelo Mar Vermelho, durante mais 40 anos, Moisés cuidou desse rebanho de Deus, dessas ovelhas, sendo paciente em muitas vezes, onde Deus queria eliminar. O livro de Números fala que por 10 vezes o povo colocou Deus à prova e Deus queria eliminar esse povo, mas Moisés intercedia por eles. Moisés colocava o rosto em terra. Por quê? Porque era um grandioso pastor, aprendeu a cuidar de ovelhas. Na igreja, na sua congregação, não importa onde, você precisa conhecer o estado das suas ovelhas. Essa é a função de um líder, função maior, vimos em lições anteriores, que é a função de bispo, que quer dizer um supervisor, que quer dizer um pastor que pastoreia as ovelhas. Então, essas ovelhas, elas precisam de pastor. O que uma ovelha precisa? De pastor. Ovelhas precisam de cuidado. Ovelhas precisam ser orientadas. Ovelhas precisam ser guiadas. E no silêncio do deserto, Moisés então recebeu todas essas orientações de Deus. Isso está de acordo também com 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, a experiência de Elias. Elias ali estava aguardando falar de Deus, veio um grande terremoto. Elias achava que Deus estava no terremoto, porque a visão do homem, o homem natural, Deus está nas grandes coisas. Mas para a surpresa de Elias, veio um cicio suave. E ali Deus estava e falou com Elias. Muitas vezes na sua vida, Deus vai falar por meio de pequenas coisas. Por isso, um líder tem que ter o espírito de discernimento, uma mente sóbria e uma consciência pura, porque sempre Deus estará falando. Na leitura da Bíblia, obviamente, nas suas orações, mas naquele silêncio onde você muitas e muitas vezes não sabe como agir, Deus estará falando ao seu espírito. Por isso, tenha uma consciência bastante apurada. Então Moisés, ele libertou esse povo e Moisés foi esse grandioso líder que nós falamos, foi o maior profeta do Antigo Testamento e também foi um grande líder que hoje serve de modelo para todos nós. Essa progressiva de Moisés,
quando ele teve a visão da sarça que ardia, ali no livro de Êxodo, logo assim o Senhor fala para ele tirar as sandálias dos pés, porque ali era uma terra santa. Nós vemos uma progressiva, desde alguém que se dispôs a abandonar a zona de conforto, desde alguém que amava a obra do Senhor, não obstante ainda não havia sido enviado, mas por aceitar o período de 40 anos no deserto sendo aperfeiçoado, por se humilhar, por se esvaziar, ele pôde então ter uma experiência de pisar em terra santa, que era naquele recinto onde Deus estava. Também princípio espiritual. Se você, líder, se você que está sendo aperfeiçoado, se você aceita todas as orientações de Deus, por meio dos irmãos líderes, os presbíteros da igreja, você alcançará essa terra santa. Você terá a sensação, o privilégio, como Moisés, de pisar em terra santa. Essa terra santa é o milênio, essa terra santa é o galardão que está reservado para todos que o amam, como Paulo falou para Timóteo, na segunda epístola, capítulo 4, versículo 8, que a coroa da justiça lhe estava reservada, e não somente para ele, mas para todos aqueles que amassem a vinda do Senhor. Amar o Senhor, líder, é uma coisa. Amar a vinda do Senhor é totalmente diferente. Amar a vinda do Senhor é você entender qual é o seu chamado diante de Deus e qual é a sua comissão diante de Deus. Um líder que tem entendimento disso jamais fará a obra por si mesmo. Sempre ele desejará a presença do Senhor. E para finalizar, Deus precisava de um líder. E Moisés foi esse líder. Por quê? Porque ele foi totalmente quebrantado. Ele foi totalmente orientado, foi totalmente iluminado, e ele se tornou o grande homem que foi. Mas acompanhe a história deste homem. Ele viveu 120 anos, 40 anos no palácio, se tornou um egípcio. Cultura egípcia, a língua egípcia, os poderes do Egito, posição. Mas quando ele lembrou-se das palavras que provavelmente seus pais, Joquebede, sua mãe, passou para ele quando era de criança para adolescente. Um dia essas palavras ecoaram na sua mente e ele desejou então estar com seus irmãos. É claro, aquele momento não era o momento, mas devemos tomar o princípio. Moisés amava a obra de Deus no seu povo. Esse é o item que todo líder precisa ter, um coração para servir ao Senhor. E então, quando o Senhor chama ele após o aperfeiçoamento de 40 anos no deserto, ele estava totalmente quebrantado. É uma experiência que todo líder precisa ter, uma experiência de se sentir um inútil, uma experiência de se sentir totalmente inválido. Agora é a hora do Senhor te chamar. Vem agora e eu te enviarei. Que o Senhor te abençoe. Essa lição 4 é muito importante. Este livro, Fundamentos da Liderança Cristã. Agradeço pelo seu acesso a esse canal. Se não é inscrito, você pode fazer a inscrição agora mesmo, ativar o sininho para receber as notificações e que o Senhor possa te abençoar. E semana que vem, então, nós veremos a lição de número 5. Jesus é o Senhor, que Deus abençoe a sua família.